Hoje vamos falar, gente, sobre transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Doutor Leandro Teles está com a gente, bem-vindo. Bem, você, tudo bom? Tudo ótimo. O que é um transtorno obsessivo compulsivo? A gente falava no começo do programa, eu e a tia. Antes de sair, eu checo se eu fechei o gás, se eu tranquei a porta direitinho, a tia a mesma coisa. Isso é TOC? Não. Na verdade, o TOC é um transtorno psiquiátrico sério e extremamente frequente, comum, transtorno de ansiedade. A pessoa ela tem um pensamento, uma obsessão, é um pensamento, uma imagem, uma sensação que é um pouco desconfortável, isso gera uma ansiedade e ela faz um comportamento, que pode ser físico ou mental, para tentar anular, bloquear isso. Então a pessoa tem que ter um transtorno com impacto, tem que ter uma alteração que atrapalhe a vida dela. Do tipo, se eu andar e pisar na linha, eu posso pensar, se eu pisar na linha eu vou morrer. Então eu ando na rua sempre pulando as linhas? Isso, por exemplo, é um sintoma TOC. Para dizer que isso é um transtorno, isso tem que ser frequente o suficiente para te atrapalhar. Todo mundo tem pequenas manias, comportamentos repetidos, checa 2, 3 vezes alguma coisa, por exemplo, porta, fogão. Se isso não dura mais que 1 hora por dia, se isso não te atrapalha, isso é normal. Então, esse sintoma não define o transtorno. O que vai definir o transtorno é esse sintoma ser frequente e intenso o suficiente para repercutir com perda de qualidade de vida. Aí você tem que buscar ajuda. Então, pensamento obsessivo e comportamento repetido, ritualístico, intenso. Isso é o que a gente chama de TOC. E, gente, chega a complicar a vida da pessoa mesmo, né? Pode complicar. 10% dos portadores de TOC tem uma doença incapacitante. A OMS fez uma lista de doenças, das 10 doenças mais incapacitantes do mundo, o TOC está entre elas. Entre as 10 do mundo, então 10% de quem tem TOC tem uma perda de qualidade que é comparável à depressão grave, à esquizofrenia, que são doenças graves. Então o TOC é uma doença potencialmente muito grave. Agora, quantas são as pessoas que acham que é só uma leve mania e não buscam ajuda? Né? Muita gente. Então vamos mostrar para vocês o caso do Caio Wilmers. Ele é um telespectador nosso. O Rick Carvalho foi até a casa dele e ele disse que já foi diagnosticado com TOC, tinha problemas seríssimos, tanto é que ele, no auge da doença, fazia coisas que ele vai dizer, e aí você vai também ter uma noção, quando a gente fala do comprometimento de qualidade de vida, o quanto que isso é extremamente real. Vamos assistir, doutor Leandro? Vamos lá. No programa Mulheres, você em casa certamente já ouviu falar em TOC, transtorno obsessivo compulsivo, certo? Mas isso não tem nada a ver com manias, tics. Na verdade, o TOC é uma doença muito séria, que causa sérios problemas sociais, comportamentais a quem sofre dessa doença. Para vocês terem uma ideia, o TOC afeta 4% da população só no Brasil. E ele vai desde coisas simples, como, por exemplo, alguém que escova o dente 10, 20 vezes, ou até alguém que pode passar 9 horas preso, escravizado a um ritual. Por isso, hoje eu vim até Mogi das Cruzes, em São Paulo, e eu vou conversar com o Caio, que sofreu durante muitos anos com o TOC, hoje tem essa doença controlada, e ele tem muito para contar pra gente. Confere. Caio, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia? Podemos adentrar aqui? Lógico, seja bem-vinda. O que é pra você o TOC? O TOC, para mim, são as obsessões e as compulsões. Então, são rituais que eu preciso, de alguma forma, estar fazendo e refazendo. Por quê? Existe um porquê? Não existe um porquê. Mania todos nós temos. E manias, inclusive, de superstição, né? A diferença para o TOC é que você perde horas do seu dia com determinado comportamento ou com ritual. Então, por exemplo, uma época que eu estava extremamente ruim, eu demorava só para verificar a porta 40 minutos. E isso é TOC. A pessoa que volta uma vez, que tem dúvida e olha o suficiente para ela, pode ser uma mania, mas não te causa um prejuízo. Essa é a diferença de quem tem uma mania e de quem tem um TOC. Você lembra exatamente quando começou essa tua doença? Eu fui diagnosticado aos 24 anos de idade, tá? Porque eu tinha o TOC do carro. Quando eu saía com o carro, eu ficava com dúvida se eu tinha machucado alguém. Então, por exemplo, eu virei à direita num quarteirão. Vinha um pensamento e dizia assim: Caio, você machucou alguém. O que eu fazia?
Eu refazia o caminho. Mas absolutamente sem nada, assim? Tipo assim, você não ouviu um barulho, alguma coisa do gênero, nada? Simplesmente essa coisa você podia... Não importava se não tivesse barulho, se não tivesse algum movimento diferente, nada. Quando eu comecei a fazer uma vez, isso começou a acontecer várias vezes ao dia. Virou uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu comecei um percurso que eu fazia com 15 minutos, eu comecei a demorar 30, 40, 50 minutos. Aí se eu voltar à minha infância, o meu primeiro ritual foi por volta de 5, 6 anos de idade. Eu escovava os dentes de 20 a 25 vezes por dia. Nossa, 20 a 25 vezes por dia. Por dia. Também pela impressão de que não estava limpo direito. Eu tinha muito medo de ter cárie. E provavelmente magoar o meu pai por ir no dentista e ter uma cárie. O que a sua família achava? Ou eles não sabiam que você fazia isso? Essa é uma pergunta muito importante. Ninguém percebia que eu escovava os dentes de 20 a 25 vezes por dia. Ou, por exemplo, o do carro. Ninguém estava no carro comigo. Então as pessoas não sabiam o sofrimento que era para mim pegar o carro. Então só de saber que amanhã eu precisava pegar o carro, eu já ficava preocupado, porque eu sei que ia acontecer. E quando acontecia, além de ter que refazer o trajeto, quando eu parava o carro, eu precisava refazer mentalmente todo esse percurso. Se você estivesse com alguém, você faria isso? Diria para a pessoa que está fazendo por causa do toque ou alguma coisa, ou não? Não, essa época que eu tive esse problema com o carro, primeiro, eu evitava de dar carona. Quando eu dava carona para alguém, eu não tinha intimidade para poder contar. Então você imagina, vinha o pensamento, eu sentia vergonha e não refazia o trajeto. Imagina quando eu chegava em casa, o que se passava aqui dentro. O que acabou acontecendo? Eu parei de dirigir. Falei, vai resolver o problema. Não resolveu. Aí eu comecei só a andar de transporte público, metrô e ônibus. Eu não podia esbarrar em ninguém no metrô às 7 horas da manhã. É fácil não fazer isso? Impossível. Impossível, em São Paulo. Aí eu ficava na minha imaginação que eu poderia ter empurrado alguém entrando dentro do vagão e essa pessoa ter se machucado. E várias vezes eu cheguei a pegar o metrô e até uma próxima estação voltar e olhar para ver se tinha alguém que estava machucado ou não. Aí foi quando eu procurei o médico. Eu falei, não, primeiro, tô louco. É a primeira coisa que me Não, tô louco, vou precisar ser internado, ninguém vai acreditar nas minhas histórias. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, eu vou assumir a culpa que não é minha. Mas eu sentia muita vergonha. Eu não falava nem pro meu pai nem pra minha mãe. Foi quando eu procurei um psiquiatra. E só depois de 2 anos de tratamento, ele me diagnosticou com toque. Antigamente, na fase crônica do meu toque, eu usava um caderno por semana de anotação. Aí você vai me perguntar, que anotações? Vinha um pensamento, Caio, regar a planta. Ia lá, eu tinha que escrever tudo que eu precisava fazer. E tem coisas que eu escrevo e nem consigo ler depois. Não sabe o que não sei o que significa. Hoje isso não me incomoda. Se isso acontecesse, eu precisava refazer até você chegar no que era. Isso, até lembrar o que eu tinha escrito. O que é muito doido, porque na verdade você vai vendo, você vai criando coisas em cima das coisas, né? Um toque em cima do outro, que aí é esse difícil, eu não consigo decifrar o que é, eu preciso lembrar. Cara, é um círculo vicioso mesmo, né? Aí hoje o que eu faço? Então, por exemplo, isso me incomoda? Me incomoda. Eu não gostaria de ter todos esses papéis. Eu gostaria de ser mais organizado. Aí o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Pegar todos esses papéis que estão aqui em cima da mesa e transcrever para o caderno. Tá. Eu joguei fora de anotação, junto com a minha mãe, 40 sacos de 100 litros de anotação. Quantas camisas do Palmeiras tem aí? Isso tem alguma coisa a ver com o toque? Eu acho que isso é importante comentar.
Eu tenho mais de 400 camisas do Palmeiras. Nossa Senhora. Eu fui numa loja, eles tinham lá camisas antigas do Palmeiras. Eu comprei estoque do cara. Só que assim, eu não estou dizendo que colecionar é ruim. Colecionar pode ser um hobby. Mas se a coleção vira teu objetivo de vida, ou deixa com que você faça algumas coisas, você coleciona e deixa de pagar uma conta, que é importante. Isso é um problema. Eu reparei numa outra coisa olhando aqui na sua sala, que é aquilo lá que a gente conversou. Tem gente que chama coisa de toque que não é. Mas eu imagino o quanto você pode controlar, porque eu estava olhando, por exemplo, os teus quadros. Me diz se eu estou errado com isso, mas, por exemplo, eles não estão alinhados exatamente. Lá no passado, se eu tivesse visto que os quadros estavam tortos, eu teria arrumado na mesma hora. Hoje, tá me incomodando. Mas assim, eu estou recebendo vocês aqui em casa para mostrar que hoje, isso também para mim é uma superação. Né? A minha atual esposa, antes da gente começar a se relacionar, eu disse para ela, eu tenho isso. Você está disposta? Ela falou, sabia bem do que se tratava? Não. Ela soube que eu ia nas toque, que eu tinha toque, e ela começou a ir no grupo dos familiares. Porque não adianta tratar só o portador, você tem que cuidar da família. A partir do momento que eu comecei a namorar a Kátia, ela falou, se eu vou te ajudar, eu faço questão de ir nesse grupo. Então vamos dizer assim, aí foi um primeiro sinal, poxa, essa menina é diferente, sabe? Ela está disposta a encarar coisa que muita gente não está disposta, sabe? Entrou num ponto que você tocou aí que é muito bacana. Talvez um dos remédios mais importantes que a gente tenha seja o amor de outra pessoa, né? Ó, você falando até arrepia. A gente veio aqui pro lado de fora, que aqui tem uma parte verde e tudo mais, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o rumo que a tua vida tá tomando agora. Tô enganado? Não, bastante. Inclusive eu aluguei esse apartamento aqui no térreo para poder ter a vista para esse jardim bonito. Mesmo? Isso é uma coisa que me faz muito bem. Você acha que é importante, então, para quem sofre do toque, buscar uma mudança na vida? Ou buscar aquilo que deu brilho nos olhos? É isso, na verdade, que ajuda? Eu acho assim, eu acho que dentro de uma dificuldade que eu tenho, que é o toque, quer fazer algumas atividades, quer ter aquela atividade rotineira de todos os dias, só de pensar que se eu for arrumar um trabalho, eu tenho que chegar 8 horas e sair todos os dias às 5 horas, eu sei que eu vou surtar nesse trabalho. Então eu aprendi hoje a dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, e dentro da minha dificuldade, encontrar formas que eu possa ser feliz e que também eu possa me sustentar. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço hoje é coordenar um grupo de portadores de vários transtornos mentais. A gente é remunerado, é uma remuneração bem baixinha, mas para mim tem um significado muito grande. E só de ter perspectivas de levar esse trabalho para outros estados, outras cidades, eu fico muito feliz. Vendo você falar, dá pra ver realmente que os teus olhos brilham, uma coisa diferente nisso que você acabou de me contar. Eu queria te agradecer demais, Caio, de ter aberto. Eu sei que não é fácil você vir contar a sua história, relembrar coisas pela qual você passou, mas pode ter certeza, isso faz uma diferença muito grande para quem está em casa, quem possa estar se vendo nessa situação. E a gente te agradece pela coragem, pelo trabalho, por tudo. Muito obrigado. De verdade, viu? Valeu. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Oxe, eu estava aqui conversando com o Dr. Leandro, eu ia falar aqui com ele, que a gente está comentando o seguinte, às vezes as pessoas não têm noção, como foi o caso que o Caio falou, de tanto sofrimento que acontecia. Ele começou com 6 anos, né, Dr. Leandro? Impressionante, né? Gente, uma criança, eu estava falando para ele, como pode uma criança sofrer assim, né? Ele começou com 6 anos com quadro e aos 24 anos recebeu o diagnóstico. A média no mundo do diagnóstico é 8 anos, entre começar o sintoma e a pessoa conseguir interpretar isso como algo patológico. Isso é muito tempo. E é muito comum
comum a pessoa só identificar quando ocorre uma complicação. Quando o toque acaba se associando a uma depressão, ou a um transtorno do pânico, ou quando ele fica muito incapacitado. Então, se a gente diagnosticar mais cedo, é mais fácil você resolver o problema, porque existe tratamento e alternativas, como no caso do nosso convidado. Olha, eu vou até passar para vocês o site do Caio. O Caio que faz um trabalho maravilhoso. Ele faz, gente, na verdade, eu acho que é uma terapia, não deixa de ser uma forma de terapia com pessoas que sofrem, cada um conta as suas formas da doença e um também vai ajudando o outro nesse sentido, né? Com certeza. Claro, acompanhamento médico e tudo mais, mas... O trabalho de informação passado por alguém que passou pelo problema. A troca de experiências, dá palestras, né? Tem bastante informação bacana esse contato. Olha, é o www.abrebrasil.org.br, abrebrasil.org.br e no Facebook, Comunidade de Fala e Vencendo o Toque. Entra lá que você vai ter muita gente que muitas vezes passou pela mesma coisa que você e que um consegue também dar um suporte para o outro nesse momento tão importante, né? Ótimo. Volta, doutor Leandro, para a gente falar um pouco mais. Olha, temos aqui dúvidas, vamos juntar aqui umas perguntas, porque na verdade as dúvidas normalmente são bem parecidas, né? Porque, obviamente, como a gente mostrou ali, tem várias formas de se ter o toque, mas vamos para a primeira delas para a gente ver. Eu disse parecidas por quê? Porque, olha lá, ó, são casos de criança, mais um, fora o Caio, ó. A Carla diz o seguinte: meu filho tem 12 anos e ultimamente tem apresentado comportamentos repetidos, demora para se trocar, se atrasa para o colégio, segue rituais no banheiro na hora de escovar os dentes, toca em uma sequência de objetos antes de sair de casa. Estou muito preocupada. O toque pode surgir em crianças? Pode surgir. Pode, o toque, né? tem duas faixas, né? Geralmente ele acontece antes dos 20 anos, pode acontecer em qualquer idade. Agora, existe uma forma de toque que é mais comum em meninos e acontece um pouco mais novo. Qual? Se você pegar em adultos, você vai ver que tem quase o mesmo número entre meninos e meninas. Mas mais jovens, você vai ter mais menino, entre 8, 12 anos. Às vezes começa com tiques, que duram às vezes mais que um ano. Às vezes com toque, com comportamentos. Então ela tem motivo para se preocupar. 12 anos, menino, tem uns rituais, se atrasa, parece que tem impacto na qualidade de vida. Então, tiques que duram mais que um ano. Pensamentos intrusivos, comportamentos repetidos, ritualísticos, que consomem o tempo e levam ao impacto, é melhor buscar ajuda do psiquiatra infantil, do ebiatra, psiquiatra, ou até de um psicólogo, né? Cuidado, por exemplo, para não exagerar. Crianças, de modo geral, são um pouco mais metódicas, tem essas brincadeiras de evitar cor e tal, mas na dúvida, nesse caso, pela intensidade dos sintomas, eu acho que passou da hora de uma avaliação. Foi bem o que o Caio falou, que ele tinha com 6 anos, ele tinha esses mesmos E às vezes é difícil, porque a criança não verbaliza, ela faz, às vezes, o comportamento repetido escondido, faz dentro do banheiro, dentro do quarto, às vezes é difícil. Às vezes o ritual é mental. Às vezes é um ritual evitativo, eu vou evitar tal comportamento. Então é difícil olhar por fora. Na dúvida, excesso de tiques ou comportamentos repetidos, buscar ajuda especializada o quanto antes. Agora, nas meninas, de que forma que acontece? Na menina, geralmente, pode acontecer pequenininha também, mas é mais comum o caso da menina, ela começar na adolescência pra frente. Um quadro de ansiedade, é mais frequente o quadro sem tiques, onde você não tem tique motor nem vocálico, e onde você tem o toque no ambiente de ansiedade. Então pode ter toque com lavagem repetida de mãos, sensação de impureza, simetria, organização. Então, qualquer tipo de pensamento intrusivo, tipo aqueles pop-ups de computador, que a pessoa é tomada, gera ansiedade, e ela faz algo que alivia transitoriamente, isso tem que levar para a ajuda de um psiquiatra. E, gente, tem que ficar atento, porque muitas vezes a gente não imagina que isso tudo pode estar acontecendo com o filho da gente. Porque é uma coisa comum. 3 a 5% da população. Só no Brasil são 4 milhões. Então é uma doença comum, frequente, e que tem tratamento e bom quando diagnosticado antes da hora. Então, Carla, leve seu filho ao médico para ter o diagnóstico certinho, tá? Vamos ver mais uma? Vamos. É da Edna. Toque pode levar alguém à depressão? Volta e a gente vai falar sobre isso, que pode levar alguém à depressão. A pergunta é excelente. Na verdade, Ótimo, o toque ele pode levar a várias doenças psiquiátricas. Mais da metade dos pacientes com toque acabam tendo outras doenças, chama de comorbidades.
pode desenvolver outras formas de ansiedade, até síndrome do pânico, pode desenvolver depressão. É muito comum quem tem toque, principalmente sem diagnóstico e sem tratamento, a pessoa se sentir impotente. Ela fica escravizada por pensamentos intrusivos, comportamentos repetidos, então ela perde o seu rendimento, ela fica com a autoestima mais baixa, ela se sente frustrada, às vezes ela nem comunica a ninguém por medo, por vergonha também. Por vergonha, né? Por timidez. Às vezes ela tem pensamento intrusivo que é de blasfêmia ou sexual, então é complicado. Então isso, ao longo do tempo, pode levar à depressão, e frequentemente o faz. E aí a depressão já é uma outra doença com todos os seus repercussões. Então o toque, ele pode vir sozinho, mas pode vir acompanhado. Agora, a gente vê alguns artistas que já assumiram que tinham toque, o que acaba facilitando também para a população ver que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? É uma doença extremamente frequente. Antigamente a gente falava em 0,3, 0,5, hoje 3 a 5%. Então, muita gente. Vários artistas falam. Agora a gente tem que perder um pouco essa visão, às vezes, romanceada, que a gente vê às vezes no filme como uma coisa meio divertida, uma esquisitice. O toque é uma doença neurológica séria, e psiquiátrica, né? Séria. Então ele merece cada vez mais espaço e cada vez mais reflexão. E é importante quando vê uma figura pública e diz que tem uma doença, porque ele mostra que aquela doença não o torna pior. Aquela doença torna diferente e vai ter que ter técnicas de enfrentamento. Então o toque não faz a pessoa ficar menos inteligente nem menos capaz. Ela só precisa criar ferramentas para superar e ter o mesmo rendimento. E foi o que o Caio falou pra gente enquanto a gente assistia a matéria. O Caio tá aqui com a gente nessa tarde. E o Caio comentou, a gente tem que buscar qualidade de vida. Ele falou, e hoje eu tenho qualidade de vida. Eu aprendi isso. Então é um aprendizado também. Você saber que você tem que querer buscar ajuda e a sua parte nesse tratamento é extremamente importante. Esse comprometimento, né? Fundamental, porque a gente tem um preconceito com relação a doentes, com quadro psiquiátrico, com a gente também. A gente não reconhece a depressão, a ansiedade, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia. A gente tem medo, vergonha. Então a gente tem que tratar esses quadros, reconhecer precocemente, mas mudar o preconceito geral. Porque o paciente ele sofre várias vezes. O toque machuca diretamente, mas também porque as pessoas não compreendem. Porque a gente, em psiquiatria, tudo é um espectro. Tem formas mais graves e menos graves. E todo mundo tem um sintomia, uma maniazinha, uma tristezazinha. E a gente julga baseado nisso que a gente sente. Eu também tenho isso. Eu também tenho isso. Eu também gosto de checar minha porta. Meu, toque não é isso, é muito mais que isso, né? Eu também tenho uma maniazinha, um hábito. Eu tenho uma tristezinha e eu julgo alguém com depressão com a minha régua. Então isso é um absurdo. Essa capacidade de se pôr no lugar do outro torna a vida de todo mundo mais amena e mais tranquila. Mais amena e mais tranquila quando é feita da forma certa, como você falou. Porque se você tem um problema de saúde sério, como esse, um toque, e eu falo, eu também tenho isso, relaxa. Quer dizer, eu tô menosprezando a doença e o outro, né? Menosprezando e falando assim, você é fraco. Eu também tenho isso e não me atrapalho. Então a gente coloca como se fosse um grau de fraqueza. Isso vale para toque e para todas as doenças que são assim espectrais, que tem vários níveis, ou que não são comprovadas por exame de sangue, né? Então a gente sempre acha que a gente também teve algo parecido em menor escala e que a pessoa é fraca. Então isso tem que mudar. E a gente faz isso quando traz uma pauta como essa. Agora, gente, nada supre a necessidade de se ir ao médico. O que a gente faz aqui, o que a gente fez com a matéria com o Caio, são exemplos, é esclarecimento, é te mostrar o quanto que você pode e deve buscar ajuda para ter mais qualidade de vida. Isso é possível, mas depende só de você. Então entre em contato com o seu médico, fale abertamente, leve, como o Caio mostrou, que ele tinha os cadernos, que ele anotava tudo. Então isso pode ser um sinal para o médico do que você tem e com a intensidade desse seu problema também, né? Primeira coisa é buscar ajuda. O psicólogo pode ajudar, terapeutas ocupacionais, médicos, às vezes até o clínico, o ginecologista, quando ouve a queixa, pode encaminhar para um profissional. É importante olhar em casa, familiares, parentes, amigos. Se reconhecer alguma coisa, não se afasta. Se aproxima com acolhimento para levar a pessoa à ajuda. Na internet tem muita coisa ruim, tem muita informação péssima, mas também tem muita informação de qualidade. Verdade. Então buscar boas fontes, associação. A gente tem a Astoc aqui em São Paulo, a Astoc ST, que pode jogar ali no Google que você vai conseguir boa informação. Então, na dúvida, procurar ajuda. Se não for o seu caso, o médico vai afastar o transtorno, né? Agora, o importante é você querer mudar alguma coisa que na sua vida está fazendo você perder essa vontade de viver, que é bem isso que a gente vê que as pessoas dizem, né, Vitor Leandro? Falta o primeiro passo, às vezes, né? A gente se esconde e vai aceitando transtornos, né? Na gente e nos outros. E a gente acaba repercutindo na família e pessoas doentes na nossa família repercutem na gente. Então, todo mundo junto buscando ajuda. Olha, vou passar os contatos do Dr. Leandro Teles. O site é o www.leandroteles.com.br. Tem o Instagram,
Neuro Leandro Teles, do Instagram. E o Facebook? Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Agora, deixa eu mostrar esse livro, gente. É pra gente que é leigo, pra gente que não é médico, pra gente entender mesmo. Não é escrito em Medicaid, não, viu? Antes que eu me esqueça, técnicas e hábitos e dicas pra afiar a mente e aperfeiçoar a memória. Você acha que tá meio esquecidinho? Será que você treina a sua mente da forma certa? Não é? As dicas todas estão aqui, fácil de achar. Obrigada mais uma vez. Beijo na Karina, na Luísa. Bom trabalho sempre, viu? Ô médico dedicado esse.